diretoras e diretoras da Mary Kay do Brasil. Mais um ano, que honra estar aqui nesse seminário com vocês para poder compartilhar como formar novas diretoras e assim você se preparar para poder construir a sua área nacional. É um tema e tanto, né? Eu passei por tudo isso recentemente, vai estar fazendo agora um ano no meu debut como diretora nacional, e eu quero compartilhar com vocês alguns passos para que vocês possam pensar, estudar e agir para que vocês consigam realizar aí esse sonho de ser uma diretora nacional. Então, primeiro de tudo, para a gente poder começar a conversar, primeiramente, por que ser nacional, né? Então, se a gente está falando aqui de como formar novas diretoras, a gente precisa ter uma visão do porquê devemos ser uma diretora nacional. E para isso, a gente precisa saber o que tem lá no final do arco-íris, sabe? Aquele pote de ouro que tem no final do arco-íris. A gente sabe que é bom, mas de verdade, vocês já estudaram tudo o que implica ser uma diretora nacional? O que tem de fato no final dessa trajetória? Quando em 2020, né, no auge, quando começou a pandemia, que eu me decidi ser uma diretora nacional, eu fui estudar tudo aquilo que eu ia conquistar, tudo aquilo que eu ia receber, todos os tipos de bonificação, tudo. Por quê? Quando a gente tem uma visão, quando a gente sabe o que tem lá no final do arco-íris, qualquer impasse, qualquer desafio, qualquer obstáculo, e eles vão aparecer, a gente não desiste. Eu brinco aqui, né, com arco-íris, com um pote de ouro no final do arco-íris, mas como a gente sabe o que tem ali no final, pode aparecer, pode vir consultora desistindo, pode aparecer diretoras que começam e desistem. A gente não para porque a gente sabe o que a gente vai encontrar se a gente continuar caminhando. Então é muito importante, primeiro de tudo, a gente ter uma visão da onde a gente vai chegar, né? E para isso, a gente precisa estudar. Eu, por exemplo, eu virei uma diretora nacional para poder ser mãe. Então, ano passado eu estava debutando no seminário como uma diretora nacional. E esse ano eu estou praticamente ganhando meu neném nesse seminário. Estou aí às vésperas de realizar o meu grande sonho de ser mãe. Então, isso é muito importante. A gente precisa ter um desejo muito, muito, muito intenso para que a gente possa decidir fazer o melhor, né? Eu decidi dar o meu melhor pelo meu filho. Eu decidi dar o meu melhor para poder ser mãe. E aí veio sim muitas adversidades, veio desafios, veio os impasses, mas eles não me paralisaram. E isso é o mais importante, né? E aí, eu te pergunto, às vezes tem tanta gente que está reclamando que precisa de um plano de saúde para o filho, ou precisa de uma escola particular. Você já se propôs a vender uma base a mais por dia para ter aqueles 650 em média de renda extra a mais para poder dar para o teu filho uma escola particular? Para poder proporcionar para o teu filho um plano de saúde? Se você ainda não se moveu para fazer isso, talvez os teus filhos não estão sendo tua motivação. E isso é o mais importante. A gente entender qual que é o nosso desejo mais intenso, qual que é o nosso desejo que nos tira do lugar. Porque ser mãe me tirou da minha zona de conforto, como uma diretora executiva que eu estava, como uma diretora que estava estável, ganhando bem, todo ano uma viagem das diretoras top, todo ano cortes, né? Corte de vendas, corte de iniciação, corte das unidades. Então eu estava estável. O que me moveu foi esse desejo intenso de ser mãe. E não só de ser mãe, mas de dar o melhor para o meu filho. Por quê? Porque eu sabia o que tinha lá no final da minha trajetória. Eu sabia o pote de ouro que eu ia encontrar, né? Então, vocês estão estudando. Primeiro passo para poder formar novas diretoras é entender o porquê que vocês devem ser nacional. Entender o que vocês conquistam sendo uma diretora nacional. Então, pegar o caderno carreira foi o meu primeiro passo. E devorar. Entender todos os ganhos de uma diretora nacional. Vocês já ouviram falar no seguro de vida de uma diretora nacional?
Vocês já ouviram falar na nossa aposentadoria? Eu coloco entre aspas, porque é só um nome que a gente chama para vocês poderem entender, né? Mas são as eméritas, e esse ano aí a gente está tendo, vai ter no seminário, as 10 diretoras nacionais eméritas, através do nosso programa chamado Multiply Your Dreams. Vai atrás disso, vai estudar o que isso significa, o que isso vai representar na tua vida. Vai entender o que é um bônus qualidade de vida. Vai entender os carros, as viagens que a diretora nacional conquista sem cumprir um requisito de produção. Então, isso é muito importante. A gente entender o que a gente conquista, porque aí qualquer empecilho não tira o nosso foco. E vocês perceberam que eu falei que qualquer empecilho não tira o nosso foco. E não qualquer empecilho não te desmotiva. Por quê? Porque eu não acredito na desmotivação ou na motivação. Quando a gente fala em motivação, eu falo que eu aprendi que motivação é coisa de amador. Nós que trabalhamos de maneira profissional, que enxergamos essa empresa como uma empresa milionária, como uma empresa que realmente de ganhos ilimitados e nos portamos como empresária, a gente não tem que ter motivação para trabalhar. A motivação, ela encontra a gente no meio do caminho. Porque não é todo dia que a gente acorda motivada. Mas todo dia eu tenho disciplina de fazer o que eu preciso fazer. E a motivação, ela encontra, como eu disse, ela encontra a gente no meio do caminho. Vou dar um exemplo. Se vocês vão para academia, não é no primeiro dia que a gente acorda motivada para ir para academia, para poder atingir o corpo saudável que a gente está se propondo, né? Então, por que a gente vai para academia? Porque a gente sabe que lá na frente, se eu continuar, se eu tiver disciplina, mesmo não tendo vontade de fazer determinada dieta ou determinado exercício, eu vou atingir o meu objetivo. Então, a motivação ela vai me encontrar no meio do caminho. Então, não é todo dia que eu tô acordando motivada, mas eu tenho disciplina. E é por isso que eu falei para vocês, a gente precisa de um desejo intenso, a gente precisa entender o que está lá no fundo, né, no final da nossa trajetória, da onde a gente quer chegar, para que todas as adversidades, para que todos os impasses simplesmente não tirem o nosso foco, mantenham a nossa disciplina. Então a gente precisa saber aí o que a gente quer, e aí pode cair, entrar 1000 consultoras e pode sair 999. Você pode formar 100 diretoras e elas podem 99 desistir. Você não para, porque você sabe o que tem no final do caminho. Você sabe o que tem lá no final da tua trajetória. Se você tiver muita disciplina, muito foco e um desejo intenso, tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa aí entender, né? Pensar e já começar a estudar. Caderno Carreira. Tem que estar na ponta da língua todos esses ganhos para você. A segunda coisa que eu acho que a gente precisa pensar é: por que formar novas diretoras? É só para ser nacional? Não. Formar novas diretoras é independente de você querer ou não ser uma diretora nacional. Isso independe. Formar novas diretoras é sobre credibilidade, é sobre missão. Bárbara, como assim? Sobre credibilidade, sobre missão? Primeiro, missão é sobre fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fizesse a mim mesma. E se eu sou uma diretora, por que eu não quero isso para outras pessoas que estão me acompanhando também? E quando eu falo sobre credibilidade, isso para mim é o mais importante, quando a gente tem uma unidade e nós somos a diretora, nós somos a única líder, ou nós formamos uma diretora e nunca mais formamos ninguém, a gente começa a perder a credibilidade com a unidade, por quê? Porque elas começam a achar que não é para elas, que é só para você. Poxa, só a minha diretora consegue um carro rosa, só a minha diretora consegue ser diretora. Ah, só a minha diretora consegue conquistar isso ou aquilo. E aí elas desestimulam. E aí elas não oferecem a oportunidade. E aí a unidade deixa de iniciar, porque elas deixam de acreditar que é possível que outras pessoas conquistem além de você. Então, formar novas diretoras é trazer para a tua equipe credibilidade. Poxa, não sou só eu que posso, você também pode. Eu vou pegar na tua mão e eu vou te ajudar. E aí, você começa a aumentar a tua unidade, que é o mais importante.
Por quê? Porque elas começam a desenvolver liderança também. Algumas para ser diretora, algumas não. Algumas só pelo ganho como futura diretora e não tem problema, tá tudo bem. Algumas sim para ser diretora. Então, a gente precisa despertar esse desejo na unidade. Despertar essa vontade de que é possível. Porque se a gente não desenvolve líderes, a gente perde essa credibilidade. E aí a unidade começa a parar de iniciar. E a gente não tem braço sozinha para suprir uma unidade sozinha com inícios. Para crescer uma unidade sozinha com inícios. A gente precisa que elas também queiram o nosso negócio, queiram a carreira. E a Mary Kay Ash já falava que a gente é bem sucedida quando a gente consegue passar o nosso cargo adiante. Então, essa é a nossa missão. Então, formar novas diretoras é sobre missão e é sobre credibilidade. Combinado? Mas, Bárbara, e se? Já vamos tirar os e se's da frente, né? Eu sei que muitas diretoras, principalmente as mais antigas, passaram por um processo, assim como eu, de formar diretoras e algumas desistirem no meio do caminho. Gente, só perde diretora quem forma. Então, sinta-se privilegiada. Se você, por algum motivo, em algum momento da tua carreira, alguma diretora desistiu, tá tudo bem. Significa que você formou, você passou o teu legado adiante. A única coisa que a gente precisa ter ciência é de que eu dei o meu melhor por ela, de que eu fiz o meu melhor para que ela pudesse ser bem treinada, bem capacitada, para que eu pudesse ajudá-la com a unidade dela, né, nos primeiros meses como diretora, até ela se fortalecer. Eu sigo algumas regrinhas que eu faço com as minhas novas diretoras, então elas continuam no meu grupo, né? Depois eu vou tentar falar um pouquinho disso também, como que eu faço para que as minhas novas diretoras se fortaleçam e se estabilizem e depois consigam andar aí sozinhas. Mas para de pensar no e se. Agora é hora de pensar, se eu sei formar uma, eu sei formar 1000. Essa é a mente. Parar de ver o copo meio vazio. Vamos começar a ver o copo meio cheio. Combinado? Então, terceira coisa que a gente precisa fazer, depois que eu entendi por que eu devo ser uma diretora nacional, e depois que eu entendi por que formar novas diretoras, e eu estudei sobre isso, e eu preciso entender, gente, por isso que é tão importante estudar o caderno carreira, entender todos esses ganhos, porque se eu primeiro tenho que adquirir a visão, mas depois eu vou ter que passar essa visão adiante, para isso eu tenho que estar muito bem equipada. Então, eu preciso estar estudada do assunto, inteirada do assunto, conhecendo o assunto para não ter problema. Então, qual que é a terceira coisa que a gente faz? Depois de ter essas visões, né? Depois de saber 100% o que eu quero, de ter o desejo ardente e entender que pode aparecer vários obstáculos, nada vai tirar o meu foco. Eu preciso mapear a minha unidade. Bárbara, mas minha unidade está pequenininha. Ou Bárbara, eu sou uma nova consultora. Não tem problema. Eu preciso mapear quem está comigo nesse processo. Primeiro de tudo, eu preciso avaliar quem são as minhas estrelas. Elas são peça-chave do teu negócio. Muitas das suas diretoras estão ali nas suas estrelas. Praticamente todos os diretores que eu formei, e isso de 2020 para 2021, em 1 ano e 3 meses, eu formei 14 novos diretores e entrei em qualificação para nacional. Todos estrelas. Tanto que hoje eu posso falar de boca cheia que 100% dos diretores da minha área nacional são estrelas. No último trimestre, é lindo de entrar no relatório e ver 100% dos meus diretores como consultores estrelas. Por quê? Porque eles precisam estar sendo exemplo. E que melhor exemplo uma estrela para poder desenvolver e atrair novas pessoas para o teu negócio? As pessoas seguem pessoas de sucesso. Abre teu Instagram. Eu duvido que você vai seguir alguma pessoa famosa ou alguém que não tenha sucesso. Você deve estar seguindo alguma influenciadora, alguma páginas de sucesso. Então pense que as tuas clientes e as tuas consultoras querem seguir pessoas de sucesso. Esse ano eu tenho trabalhado muito com a minha área nacional, o currículo Mary Kay. Do mesmo jeito que eu, Bárbara, lá atrás, quando comecei Mary Kay, era uma arquiteta, dentro do meu currículo como arquiteta estava lá. Arquiteto urbanista, mas tinha especialização nisso, inglês, curso disso, congresso daquilo.
Tudo isso te ajuda a construir um currículo de excelência. E na Mary Kay, o que te ajuda a construir um currículo de excelência? Então, quando é uma nova consultora, ser uma Red Jacket, né? Se tornar aí uma líder, uma futura diretora, ser consultora estrela, estar no Círculo Rosa. Em janeiro tivemos aí a Trend Mochila, temos aí Dallas para quem está pré-qualificado. Para quem não está pré-qualificado, temos o programa Compartilho Legado, né? Então, assim, a gente tem uma série de programas dentro da empresa que, se a gente conquista, tudo isso é currículo. É construir o teu currículo. Então, as pessoas vão olhar e falar assim, nossa, essa aqui é de sucesso, hein? Essa aqui já ganhou várias coisas, já conquistou várias coisas. Vou seguir ela. Então, é muito importante a gente mapear. As estrelas, elas são o nosso primeiro exemplo, né? Para puxar, para arrastar pessoas para o nosso negócio. Líderes, se vocês já tiverem líderes na unidade, alguém que já está iniciando, que já está trazendo pessoas para o teu time. Círculo Rosa também são os exemplos de consistência. E que é mais importante do que isso, uma diretora, ela precisa ser consistente. Então, para eu formar uma nova diretora, eu preciso buscar a consistência dentro da minha unidade. Quem que são os meus círculos rosa? Quem tem vontade. Às vezes ela entrou, ela ainda não é círculo, ela não é estrela, ela não é líder, ela não iniciou ninguém, mas ela quer muito. E se ela quer muito, é o requisito que a Mary Kay pede quando a gente entra no negócio. Ninguém te pergunta se você é mais novo, se você é mais velho, ninguém te pergunta absolutamente nada, só se você tem vontade. E isso é muito importante para você dar continuidade para o teu negócio e auxiliar uma pessoa que tem vontade. E o mais importante, novos inícios. A gente precisa entender que quem quer formar novas diretoras precisa estar iniciando muito. Então, durante os meus 7 anos como diretora, eu fiz 7 cortes de iniciação. Isso é muito importante. Foi sempre esse o material mais valioso para eu formar novas diretoras na minha equipe. Porque quanto mais leite, mais nata. E já começa a entender desde agora para você não se frustrar. Existe o que eu chamo de uma regra, que a cada 10 novas consultoras que você inicia, a cada 10, 6 vão parar em até 3 meses. E tá tudo bem, é normal. Quem que vocês conhecem que começou num trabalho e vai morrer nesse trabalho? Morreu no mesmo emprego, sem ser dono, tá, gente? Donos de empresa. A gente tá falando aí de funcionários. É raríssimo, né? Quando isso acontece. Eu posso falar que eu tenho o privilégio de não ter tido uma carteira assinada, porque comecei muito cedo na Mary Kay, comecei muito nova, com 21 anos, né? E hoje tenho 30 e quero terminar minha vida nesse negócio. Mas não é a realidade de muita gente. É tão natural dentro de empresas funcionários entrarem, funcionários saírem, a gente trocar os funcionários de uma empresa. Por que que isso é tão difícil de se entender para a Mary Kay? É normal, as pessoas entram e saem. Eu aprendi que a Mary Kay, ela pode ser um começo para muita gente, ela pode ser um meio para muita gente e ela pode ser um final para muita gente. Eu decidi que vai ser um final para mim, mas para muitas pessoas é um meio. É um meio de conquistar determinada coisa, é um meio de aprendizado, é um meio de conhecimento, é um meio de uma renda extra momentânea, é um meio. E às vezes é só um começo, e por isso que elas param tão cedo. E tá tudo bem. Então, de cada 10 inícios aí teus, pessoais, qualificados, 6 vão parar em até 3 meses. Uma vai ficar em até 6 meses com você. Outra vai ficar até 1 ano com você. Mais uma vai ficar mais de 1 ano e vai ser uma consultora top. E só uma vai virar diretora. Tá? Então, pensa quantas diretoras você quer formar, quantos inícios pessoais você tem que ter. Essa é a primeira coisa que vocês precisam estar já pensando e trabalhando. Não é negociável com alguém que quer formar novas diretoras e construir uma área nacional. Não é negociável ter uma corte de iniciação. É parte fundamental, é obrigatório, é requisito. Tem que ter. Ano passado, eu formei 3 novas diretoras de primeira geração. Mesmo tendo engravidado, mesmo tendo acabado de virar uma diretora nacional, eu formei 3 novos diretores.
Da onde eles surgiram? De novos inícios. E eu vou te falar que os 3 são meus diretos. Fui eu que iniciei. Tá? E a grande maioria da minha área nacional, dos meus diretores de primeira geração, a grande maioria são meus diretos. Eu já ouvi uma vez que diretores iniciam diretores. Então pensa nisso. Está nas tuas mãos os inícios que você precisa para poder formar aí seus novos diretores na sua unidade. Quarto passo. Então, a gente já falou do porquê ser diretora nacional, do porquê formar novas diretoras, quais as visões que isso implica, onde eu tenho que estudar para poder desenvolver melhor o meu negócio. Já ensinei como que você vai mapear a tua unidade, localizar aí os seus próximos diretores. Dentro desse mapeamento, gente, a gente precisa perguntar. Então, é muito claro, agora tem as enquetes pelo WhatsApp, facilita bastante, mas para mim, Bárbara, nada substitui o presencial. Nada substitui a ligação ou a tua chamada de vídeo. As pessoas precisam te ver, te sentir. Ver que foram notadas. Então, quando eu ligo para uma estrela que tá ali, que é estrela, que é consistente, eu ligo para ela e falo assim: oi, tudo bem? Queria 5 minutinhos com você. Vamos fazer uma chamada de vídeo? Eu quero fazer só um planejamento aqui, porque você é uma estrela. Eu queria te ensinar a subir o teu nível de estrela para que você possa ganhar um pouco mais. Me diz aí, quando você tem 5 minutinhos? E marca uma chamada de vídeo ou um presencial com ela. Cheguei nesse presencial, eu falo, olha, para o ano de 2023, eu estou determinada a formar pelo menos 8 novas diretoras. E pelo que eu analisei, você é um super exemplo. Você é um exemplo para a minha unidade. As pessoas se inspiram quando você posta lá as tuas vendas. Você é sempre estrela, você está sendo reconhecida. O que você acha de dar mais um passo na carreira e eu poder te explicar, te apresentar, para você entender um pouco mais das possibilidades que você tem? Você teria interesse de conhecer mais sobre o diretorado Mary Kay? E assim eu proponho para essas pessoas para ver quem quer. Então, em dezembro, eu já fiz várias chamadas de vídeo com várias pessoas da minha unidade e eu perguntei quem tinha interesse em conhecer a carreira. Eu não perguntei para ser já de cara diretora, eu perguntei para conhecer. Por que eu fiz isso? Porque algumas pessoas falam, Bárbara, agora não é meu interesse. E tá tudo bem. Eu anoto ali quem tem interesse para eu trabalhar separado. E aí, agora chegou janeiro, eu começo a fazer com elas essa apresentação da carreira de maneira esmiuçada. Foi isso que eu fiz durante a minha qualificação de nacional inteira, e foi isso que eu fiz antes, né, para conseguir formar esses 14 diretores em 1 ano e 3 meses. Essa apresentação da carreira de maneira esmiuçada, de maneira bem detalhada, mas através de uma visão clara, objetiva, racional, porque tudo aquilo que eu enxerguei. Então, se eu tive aquela visão lá para ser uma diretora nacional, se eu estava disposta a enfrentar os desafios, os obstáculos, a trabalhar um pouco mais por um objetivo maior, eu preciso transmitir essa visão para as minhas consultoras para que elas possam querer ser diretora. Então, eu identifiquei, eu mapeei a minha unidade, eu fiz os devidos convites. Aí eu começo a fazer os meus cafés. Eu fiz muito café presencial e virtual com a minha equipe. Então, vinha sempre de 3 em 3 para eu poder fazer essa apresentação, que é o quarto passo que eu quero que vocês pensem, estudem, a partir daí também ajam, né? Porque o mais importante é colocar ação no nosso negócio. E o que é essa apresentação? Gente, eu não faço nada pronto, eu gosto de fazer mediante a conversa. Então, eu vou sentindo o que está acontecendo ali durante o café. Para desenvolver a primeira geração, então eu trouxe os consultores na minha casa, de 2 em 2, de 3 em 3, e eu fiz essa apresentação que eu vou tentar passar brevemente aqui para vocês. E com os meus diretores de primeira geração, eu fiz com que eles trouxessem as líderes, sempre de 2 a 3 líderes para mim, para que eu pudesse também passar essa visão e acompanhasse para formar aí a minha segunda e terceira geração de diretores. Então, como que eu faço? Era sempre muito papel, sulfite, caneta colorida, ó. Um café, enquanto eles comiam, eu não comia. Eu pegava o papel sulfite e eu ia apresentando a carreira de forma racional.
Eu começava apresentando a carreira como consultora, porque muitos ali vão olhar para mim e falar: Bárbara, não tem interesse de ser uma diretora, mas eu gostei do que você me apresentou como consultora. Eu quero ser essa consultora que você me apresentou, que dá para ganhar muito mais do que o que eu estou ganhando. E tá tudo bem. E aí é uma consultora que eu vou desenvolver para ser uma consultora melhor, para ser uma consultora mais top. Agora, muitas brilham o olhinho com a carreira, quando entendem o que a carreira pode proporcionar. Porque hoje, se você perguntar na tua unidade, elas sabem o que é ser diretora porque elas te olham. Mas elas não sabem o que ganha, o que se conquista, quanto ganha, por que que vale a pena. Qual que é a comparação disso com o mercado de trabalho? Então, na hora que eu sento, a primeira coisa que eu faço é pegar a folha sulfite, eu divido em duas e eu coloco aqui, ó, mercado de trabalho e Mary Kay. E aí eu falo, ó, o que, que você sabe da Mary Kay? Que a gente tem até 40% de desconto nos produtos. Só que esses 40% a gente tem muita promoção. E promoções fantásticas, né? Venhamos e convenhamos. Mary Kay tá arrasando nas promoções. Vamos entender que com as promoções a gente consegue passar o nosso lucro até para 100%? Show! E o mercado de trabalho? O que você conhece? Você já trabalhou fora? Quanto que você ganhava trabalhando fora? Desculpa te perguntar. E aí elas vão me falar. 84% da população brasileira, gente, ganha até R$ 1.800. Então, quando elas falam para mim que elas ganhavam 1.500, 1.600, 1.700, tá dentro do que a população brasileira ganhava. Quando elas me abrem que elas ganham mais, eu falo, então você já sabe que você é rica no Brasil, né? Que você faz parte de uma porcentagem minúscula que ganha esse valor. E aí eu vou fazer conta, calculadora na mão. Então era papel, sulfite, caneta colorida, calculadora. E aí eu falo, olha, então você ganha quanto por mês? É 3 mil? Só que você trabalha quanto? De segunda a sexta? É. Aí eu dividia 3 mil reais que ela ganhava por 23 dias, que é pelo menos a quantidade de dias úteis que tem no mês, né? De 22 a 23 dias. Aí eu falo, nossa, então você ganha 130 reais por dia. Ela assusta, porque ela não faz essas contas, as pessoas não fazem esses cálculos. É, tá, então 130 reais por dia, você trabalha quantas horas por dia? 8. Mas você sabe que é mais, né? Porque você tem uma hora de almoço, tempo de deslocar, de ir e vir do trabalho. Então você trabalha mais, mas vamos colocar só 8? Você sabia que 130 dividido por 8 te dá R$16,25? Sua hora vale R$16,25? Ela, nossa, não sabia. Vamos voltar para a Mary Kay agora. Você acha difícil vender uma base? Quanto tempo você demora para vender uma base? Ah, uma base até mais 3D é muito rápido, né? A gente leva 10, 15 minutos no máximo. Tem gente que me responde 5. Aí eu brinco com ela e falo assim: vamos pensar que você demorou 1 hora? Que você foi, tomou um banho, se maquiou, pegou o transporte ou o teu carro, a condução, foi até cliente, testou a base, ela gostou da base, ela comprou a base. Vamos supor que você demorou 1 hora para vender uma base. A mesma hora que você trabalha. Você sabia que o seu trabalho, você ganhando 3 mil por mês, está te pagando R$16,25? Se em 1 hora você vende uma base, você ganha quase R$29 líquido nessa base. São R$28,76, se não me engano. Olha a diferença. Aí, nisso eu já mostro. Você tá vendo como o Mary Kay já é mais lucrativo? Um kit Time-Wise 3D, se você demonstrar para 3 pessoas, em 1 hora você consegue demonstrar um Time-Wise 3D para 3 pessoas. Pelo menos uma pessoa compra. Um kit Time-Wise 3D você ganha, em média, quase R$132 por kit. Olha isso. Então, se eu trabalhar agora 1 horinha e meia e vender um Time-Wise 3D, significa que eu estou pagando o teu dia inteiro de trabalho, que você vai ficar 8 horas lá trabalhando. Então, começa a mostrar essa visão racional. Aí eu falo, mas você está disposta a um pouquinho mais? Se você estiver disposta a um pouquinho mais, eu vou te ensinar que dá para você crescer na carreira. E aí eu começo. Com 5 consultoras ativas, olha, você ganha de 8% a 12%, né? Mas as suas consultoras têm que estar trabalhando, então quanto mais elas se desenvolverem, mais você trouxer ela para as nossas reuniões, mais você trouxer ela próximo, mais eu vou te ajudar. Elas vão crescer e você consegue ganhar isso de bônus. Como diretora, olha, se você fizer um pouquinho mais como diretora, a tua função é treinar e capacitar a tua equipe. E olha que máximo, isso que eu tô fazendo é meu trabalho. E nem parece trabalho, né? Tô aqui com você, tomando um café, conversando. Isso é maravilhoso. E aí eu vou.
E a diretora, ela ganha isso com vendas, ela ganha isso sobre as diretas, ela ganha isso sobre a unidade, ela tem um bônus de volume. E olha que máximo! E aí eu brinco, né? Chega no teu chefe hoje, você que trabalha fora, e pede para ele, fala que você quer o cargo dele. Ele vai ficar doido, ele vai te mandar embora de desespero. Pois aqui na Mary Kay, a Mary Kay paga para que você queira meu cargo. Olha que máximo. Então ela me paga para eu querer passar meu cargo para você. Se você quiser ganhar o que eu ganho, se você quiser conquistar o que eu estou conquistando, eu quero te dar, eu quero te passar isso agora. E aí eu falo do bônus de unidade descendente, aí eu vou falar dos requisitos, que a Mary Kay tem vários requisitos. A Mary Kay não tem meta, a Mary Kay tem requisito. Se você cumprir, é teu, ponto. Se você não cumprir, você não é obrigado. Por isso que eu falo que não é meta, é requisito. Então tem vários requisitos para você conquistar carro cor-de-rosa, viagem, vou apresentando. E, gente, eu vou até a diretora nacional. Vou explicar o porquê que eu quis ser uma diretora nacional, né? E vou esmiuçar esses ganhos para elas entenderem o porquê que vale a pena trabalhar, o porquê que vale a pena se dedicar, o porquê que vale a pena, quando a gente quer algo muito grande, fazer alguns sacrifícios. Então, para eu virar nacional, eu fiz alguns sacrifícios, né? Eu abri mão de alguns finais de semana, de algumas festas, de churrasco, de momentos com meu marido, de momentos de final de semana em casa. Eu abri mão disso. Mas eu não queria isso para ser mãe? Pois é, então eu virei nacional em fevereiro, em julho eu engravidei. E aí, o que eu pude? Hoje eu posso escolher. Hoje eu pude escolher, por exemplo, ter ido no final do ano passado para Miami fazer um enxoval do meu filho. Eu pude trabalhar os meus 3 primeiros meses que eu enjoei da minha casa, sem ter que estar dando satisfação para um chefe ou coisa do tipo. Então, eu tive essa flexibilidade. Eu estou podendo curtir a minha gravidez e trabalhar também dentro da minha casa, escolher os meus horários. E isso não tem preço. Bem como eu vou poder acompanhar o crescimento do meu filho, bem como eu estou podendo fazer o quartinho do jeito que eu sonhei, comprar as coisas do jeito que eu sonhei, fazer tudo do jeitinho que eu sempre quis. Então, às vezes a gente faz algum sacrifício por um bem maior lá na frente. Então, o que você está disposta a fazer de sacrifício, né? Como quinto passo aí, eu acho que a gente precisa focar na ajuda da iniciação. Eu aprendi, Heloísa Johnson ensinou isso para minha mãe, e minha mãe sempre pegou muito no meu pé com relação a isso. A diretora, ela tem 3 funções básicas: vender, a gente precisa vender, iniciar para nós. Então, por isso que eu falo tanto da coach de iniciação. E mais do que iniciar para nós, a gente precisa iniciar para a unidade. Ai, Bárbara, mas aí você está fazendo por ela. Não, amor, eu estou fazendo por mim, eu estou crescendo a minha equipe. Eu preciso ajudar minha unidade a iniciar. Então, quando eu sento com uma consultora que quer virar diretora, que entendeu tudo isso que eu falei da carreira, que decidiu ser uma diretora, eu faço novamente uma lista de 25 nomes com ela. Só que eu faço uma lista de 25 nomes e eu pego o nome e telefone dessas pessoas e eu fico para mim. Porque se daqui a um tempo essa consultora desiste, essa lista de 25 nomes está com quem? Comigo. E aí, quem tem novos contatos para trabalhar? Eu. Claro que eu não trabalho esses contatos para mim, até de fato ela parar o negócio. Mas enquanto ela está ali, eu estou com a lista, eu estou trabalhando essa lista junto com ela, tentando desenvolver essa lista para venda, para agendamento, para entrevistas de iniciação junto com ela. Mas se por um acaso ela desistir, ela parar, eu tenho essa lista para trabalhar para mim também. Então, é networking o tempo todo. Afinal, o nosso negócio é pautado em relacionamento. Então, eu passei, né? Passei a visão. Só que enquanto ela não tem visão, gente, por mais que eu passei a visão, ainda não é como você. Ela ainda não enxerga como você. No primeiro obstáculo, ela vai desestimular. Então, eu faço junto com ela. Eu vou fazendo as primeiras entrevistas de iniciação. Ela me liga por vídeo, né? Minhas diretoras do Mato Grosso era por vídeo o dia todo na pandemia, porque a gente não se conhecia pessoalmente. Então, era por vídeo. Tô aqui com uma consultora. Você pode rapidinho falar com ela, explicar rapidinho. Então, por vezes eu fiz esse trabalho, né? Mas você estava fazendo por elas? Não, elas estavam desenvolvendo o trabalho. Eu estava auxiliando até que elas de fato tivessem a visão
E aí elas dão continuidade sozinhas, é incrível. Mas acho que até o terceiro início, assim, eu tô sempre ali do lado, fazendo a entrevista junto, ligando junto, participando dessa entrevista, né? Até que ela de fato crie essa responsabilidade de falar, não, entendi, agora eu entendi, o negócio é bom mesmo, já estou com 3 inícios, ela cria um senso de responsabilidade sobre esses 3 inícios e aí ela dá sequência sozinha. Mas aí eu faço junto com ela, tá? Então não tem isso de, você faz por ela, você não deixa ela independente. Não, gente, eu faço por mim também, eu faço pela minha unidade, eu faço pela minha equipe, e fazer junto com ela, dar a mão, é igual filho, né? Você vai fazendo junto, até ele ser mais independente, né? Tem um prazo para essas coisas acontecerem. Eu entendi muito, minha mãe, que é minha diretora nacional, me ensinou muito sobre as curvas de aprendizagem. Não é porque eu ou alguém tem uma curva de aprendizagem rápida, que você fala uma vez, a pessoa faz, que outras pessoas são assim. Às vezes tem gente que precisa de 2, de 3, de 4 vezes, você falando, você junto, você ensinando, para desenvolver. E isso não significa que ela é melhor ou pior. Ela vai ser uma diretora como outra qualquer. Então, é muito importante esse quinto passo de ajudar na iniciação da sua consultora. Eu faço essa lista de 25 nomes, eu deixo com ela e comigo essa lista, com nome e telefone, e eu ajudo. Eu ligo para a pessoa se precisar, eu falo, olha, ela me falou que você tem um super perfil para trabalhar com a gente. Você tem 5 minutinhos aí para eu te explicar como funciona? E eu ajudo. Eu faço ela estar presente em todas as ligações que eu faço, em todas as entrevistas que eu vou fazer junto com ela, ela tem que estar ali junto comigo, ela tem que mostrar que ela quer, né? Isso é fazer junto, senão, de fato, aí eu tô trabalhando para ela. E outra coisa que vocês precisam entender: o time, quem ela inicia, a sua futura nova diretora, quem ela inicia é teu. Enquanto ela não se forma durante a qualificação, é teu. Então, cuida você, porque você não sabe o que vai acontecer com ela no meio do caminho, se ela pode desistir no meio do caminho. Cuida da equipe. Eu vejo muita gente deixando as pessoas iniciar, colocando em qualificação e deixando a pessoa se virar. E aí, depois, na hora que a pessoa desiste, você simplesmente perde o time inteiro. Então, é muito importante que você assuma essa responsabilidade. A equipe, a unidade e a futura área nacional é tua. Então, abraça isso para você. Como sexto passo, eu vou fazer acompanhamentos individuais, né? Com todas essas pessoas que eu estou ajudando na iniciação, com todas essas pessoas que me deram sim para a carreira. Então, eu vou fazer tarefas semanais, eu vou acompanhar. A gente precisa dar muito segmento. O nosso negócio, ele é muito pautado em acompanhamento. E eu acho que as pessoas, elas falam o que é para fazer, ensinam e largam, e soltam. E aí é por isso que às vezes a gente não tem o resultado. Todas as pessoas que quiseram virar diretora, que eu formei, gente, acompanhamento praticamente que diário, né? Até hoje eu converso com quase todos os meus diretores ainda, todos os dias. Minha área ainda é menor, né? Eu sou uma nova diretora nacional, mas meus diretores, pelo menos de primeira geração, quase todos falam comigo todos os dias, porque eu preciso ter esse acompanhamento. Então, eu dou essas tarefas para ela. Olha, então você vai postar isso hoje, você vai falar com tantas pessoas hoje. Amanhã eu te ligo para saber se deu certo, se você teve alguma dificuldade. Então, eu faço esse engajamento, eu tô junto. Eu dou esse feedback. Eu preciso ver ela fazendo, ouvir ela fazendo, para ver o que ela tá errando. Eu preciso treinar muito essa consultora para que ela vire uma diretora. E você tem que ter tanta confiança na sua diretora de soltar a tua unidade na mão dela num dia de um treinamento. Isso significa que você treinou ela muito bem. Então eu faço muita ligação, muito vídeo, muito presencial, gente. Some um pouco das mensagens, isso é muito impessoal. O nosso negócio, ele é de relacionamento, ele é mais pessoal. Eu reconheço cada passo dessa consultora, não reconhece só pontos ou inícios, reconheça a atividade. Então, ela fez um vídeo diferente, ela fez uma venda, ela teve uma ideia, tudo reconhecido, tudo reconhecimento, né? Põe no grupo, aplaude, faz post. Isso é muito, muito, muito importante, tá? Eu faço cartinha, né? Eu mando alguma coisinha pelo correio. Gente, não é preço, tá? É valor. Às vezes você vai presentear com uma caneta baratinha, mas é o valor que você vai agregar aquilo, é a importância que você vai agregar aquilo.
tá? Então, como sexto passo, são esses acompanhamentos. Eu tento fazer sempre áudios curtos, vídeos curtos, para que ela possa sempre se capacitar. Esses minutos do conhecimento, para mim, são muito importantes, desde sobre produto até sobre carreira, como iniciar. Eu tento fazer essas orientações e hoje eu tenho consultoras muito longe que se desenvolvem muito bem. Tá? Por quê? Porque eu posso não estar presente fisicamente, mas eu me faço presente na vida delas. E como último passo, né? A sua nova diretora, ela ainda precisa de você. Eu recebi muitas questões dessa, né? Quando eu me formei, Bárbara, como que você consegue manter a sua nova diretora? Gente, eu também passei por um período onde eu perdi muitas diretoras, tá? Perdi a conta já. Passou de 30, eu já perdi a conta. Mas é como eu falei, só perde quem forma, né? Eu precisei criar na minha cabeça uma lista, um método onde eu estivesse 100% segura de que a minha nova diretora teve o melhor de mim. O melhor. E que se ela de fato desistiu, aí foi uma responsabilidade dela. Ok? Então eu criei isso para mim. O que eu fiz por ela? Ela já participou de sessão comigo, ela participou de entrevista de iniciação comigo, ela já fez algum evento comigo, eu fiz planejamento individual, eu liguei, eu me fiz presente, eu dei algum treinamento para a unidade dela para ajudar, eu liguei para alguma consultora dela para auxiliar. Então, o que eu gostaria que fosse feito por mim, se eu estivesse com uma unidade frágil, né? O que foi feito muitas vezes por mim, né? Com a minha mãe como minha diretora nacional, e o que eu faço por essas pessoas. Se eu fiz tudo isso e ela não desenvolveu, aí de fato eu tenho total tranquilidade no meu coração de que a culpa não foi minha. Ela não desenvolveu porque ela não quis. Então, a nova diretora, gente, ela precisa do teu acompanhamento, mesmo quando ela forma. Eu acho que a gente dá um gás muito grande quando ela está em qualificação, óbvio, toda a produção fica dentro da tua unidade, e uma vez que ela se forma, muitas das diretoras se apavoram, falam, meu Deus, ela levou 40 pessoas, ela levou uma produção. Gente, ela não levou nada, já era dela, não era seu. Durante a qualificação de qualquer diretora minha, eu trabalho com o dobro de inícios do que ela faz. Então, se ela fez um início, eu com a minha unidade tenho que fazer 2. Eu já não conto ela como da minha unidade desde a qualificação. E é por isso que eu nunca tive baixa de produção quando formei diretoras. Muito pelo contrário. Eu acho, não lembro se foi em julho que eu formei uma diretora. No mês seguinte, eu fiz mais produção do que quando ela estava comigo. Já formei de 2, 3 diretoras de uma vez e a minha produção nunca caiu. No máximo, assim, podia descer de 60 para 50, de 70 para 60 no máximo, assim, quando eu formava de 2, 3 de uma vez. Mas nunca caiu, porque eu sempre segui esse nivelamento, vamos dizer assim, tá? Então, a nova diretora, ela se formou, minha unidade continua estável, então eu tenho uma responsabilidade a mais, que é trabalhar com ela. Então, eu mantenho ela no grupo da minha unidade, com as consultoras dela que já estavam no grupo da minha unidade antes da qualificação, ok? A partir do momento que ela entrou em qualificação, ela tem o grupo dela com as novas consultoras que vão entrar e com as antigas. Mas as antigas, elas não gostam dessa saída abrupta de você. Então, eu ainda deixo elas ali. Até a diretora formar, até os 3 primeiros meses dela. E aí eu vou fazer uma transição gradual, eu não vou fazendo isso de maneira abrupta, para que ela possa estar replicando os mesmos desafios que eu, para que ela possa estar replicando o mesmo que eu faço com a minha unidade, até fortalecer a unidade dela. Quando eu conseguir migrar todo mundo para o grupo só dela, eu estou no grupo dela também, mas eu não falo no grupo dela, eu só estou ali para observar, para monitorar, para poder corrigir o que eu vejo que está errado, mas aí eu corrijo no particular, né? Porque a gente elogia em público, mas a gente faz as devidas críticas, dá os devidos feedbacks no particular, com amor, com carinho, técnica sanduíche, elogio, crítica, um elogio de novo, né? Então eu vou fazendo essa transição aos poucos. Todas as minhas diretoras de primeira geração estão no meu grupo da unidade, para que elas possam ter o livre-arbítrio de replicar o que eu posto, de replicar o que eu faço, de replicar algum desafio, de replicar algum programa, alguma ideia. Então, isso para mim é muito importante. E eu faço os acompanhamentos, porque aí eu tenho um grupo com as minhas diretoras. Você tem uma diretora formada? Faça sim uma reunião semanal com ela para alinhar a ideia, para alinhar a estratégia. Eu
coloco ela para cima como líder, então eu faço com que ela faça um vídeo e eu compartilhe um vídeo dela, eu faço ela dar um treinamento para toda a minha equipe junto, para que ela se sinta importante. Então, a gente precisa estar e acompanhar essa nova diretora, porque no começo, gente, ela tá frágil. Eu não sei se vocês lembram da qualificação de vocês, mas parece uma coisa. A nova consultora tá ali, ou a consultora tá ali, inicia. Quando ela entra em qualificação, parece que ela esquece o que tem que fazer. E aí ela se apavora. E aí ela recupera o fôlego e fecha a qualificação. Quando ela forma a diretora, baixa a adrenalina, sabe? É quase aquela depressão pós-parto, mais ou menos isso. Você precisa acompanhar ela nos primeiros meses até ela se sentir segura. Então eu trato ela ainda como uma dica, junto comigo. Mas trabalhando muito paralelo ali, porque ela, querendo ou não, sim, ela levou as consultoras dela, né, que eram delas da sua equipe, e você precisa estar formando outras, substituindo por outras novas diretoras. Então, sai uma dica, eu gosto que já entre outra no lugar. Eu sempre gostei de trabalhar muito com diretor em qualificação na minha equipe. E isso fez com que eu formasse a quantidade de diretoras que eu formei num curto prazo de tempo para poder construir a minha área nacional. A área nacional ela vai virar uma consequência de um trabalho sólido e consistente. Mas, primeiro de tudo, visão. Visão do porquê ser nacional, visão do porquê formar diretoras, mapear a tua unidade, passar essa visão adiante para você entender com quem você vai trabalhar, né? Depois de passar essa visão adiante, ajudar essas pessoas na iniciação, é tua função de diretora, acompanhar todas essas pessoas e amar essa nova diretora. Ela é um bebê, ela precisa de você nos primeiros meses, então precisa de alguns trabalhos aí individuais feitos com ela até ela se sentir segura para voar sozinha. Então acredito que essas são as dicas que eu queria passar para vocês hoje. Quero agradecer muito ao Mary Kay pelo convite. Meu Deus, que sonho poder estar dando um treinamento. Ano passado já dei o meu primeiro treinamento como nacional no seminário e esse ano estou aqui com vocês de novo. Para mim é um orgulho, é uma honra imensa. Então, muito, muito, muito obrigada. E eu espero que vocês aproveitem todos esses conteúdos incríveis que a Mary Kay está preparando para vocês, preparou com muito carinho para vocês. E ó, 2023 não é um ano de avançar, é um ano de decolar, velocidade máxima, porque tem muita coisa boa para cada um de vocês lá no final da trajetória. Então, vocês já sabem o que vai ter de bom lá no final? É só engatar e não parar. Lembra que só fracassa quem desiste. Enquanto você não desistir, você tá ali, ó. Você tem tudo para ser um vencedor. Muito, muito, muito obrigada. Beijo carinhoso para vocês.